E aí, beleza? Nesse vídeo vamos falar sobre aplicações derivadas e em que diversas áreas podemos encontrar alguns problemas que serão resolvidos utilizando a derivada como uma taxa de variação. E também vamos falar sobre a análise marginal e que ela é utilizada na maioria das vezes nas grandes empresas. Vejamos algumas aplicações de derivadas que são: calcular taxas de variação instantânea, encontrar máximos e mínimos de uma função, descobrir a concavidade de curvas e esboçar gráficos. E também continue nesse vídeo que vamos mostrar exemplos de aplicações de derivada por taxa de variação, que vamos manter como foco principal no vídeo. Na taxa de variação tem duas fórmulas que vamos trabalhar com ela: a taxa média de variação e a taxa instantânea de variação. O que seria a taxa de variação instantânea? Bem, nós podemos determinar que ela é uma taxa pontual do ponto F ao ponto X, sendo que a taxa de variação instantânea não depende do tempo, ou seja, ela depende de um ponto instantâneo, como tem em seu próprio nome. Bem, agora que vimos o que é taxa instantânea, vamos ver uma questão sobre ela. Nossa função, que vai ser f' x, nosso limite, que vai ser delta x tendendo a zero. F x mais delta x menos f de x. Tudo isso vai estar sobre o nosso delta x. Vamos ver primeiro essa primeira parte, que é f x mais o nosso delta x. Essa é a primeira parte, que vai ser 3x mais nosso delta x mais o 12. Que vai ficar igual, quando aplicamos a distributiva, vai ficar 3x mais o nosso 3 delta x mais o 12. Agora vamos fazer agora a segunda parte, que é f x e fica 3x mais o 12. Quando aplicamos a distributiva, vai dar ele mesmo, que no caso vai ficar 3x mais o nosso 12. Agora só jogamos ela. Agora vamos juntar as duas fórmulas, que no caso vai ficar f' x, nosso limite, que vai ser o delta x tendendo a zero. E agora vamos juntar que a nossa função vai ficar agora 3x mais o nosso 3 delta x mais
o 12 menos o nosso 3 x mais o 12. Tudo isso vai estar sobre o nosso ΔX, que agora, quando aplicamos a distributiva, vai ficar f' x limite de delta de x tendendo a zero. Nossa função vai ficar agora, como aplicamos a distributiva, vai ficar 3x mais o nosso 3 ΔX mais o 12 menos 3x menos o 12. Vai ficar assim como aplicamos a distributiva. E agora a gente pode cortar, que é o 3x com 3x e o 12 com 12. Tudo isso vai estar sobre o nosso ΔX, que no caso vai ser isso que sobrou. E agora vai ficar f' x, nosso limite é o mesmo, que é limite de delta x tendendo a zero. E agora vai ficar 3 ΔX sobre o ΔX. E agora, nosso f de linha x vai ficar 3. Por que ficou 3? Porque eu cortei o ΔX com o ΔX, que sobra só o 3. Então, a nossa derivada vai ser 3. O que é taxa de variação média? Você me pergunta. Vamos supor que temos uma função e um plano cartesiano. E na função temos o ponto A e o ponto B. E no ponto A chamamos de ponto inicial, que representamos por x0. E no ponto B chamamos de x1. E temos no eixo y o resultado, que y0 e y1. Vou traçar uma reta que vai do ponto A ao ponto B, e ela é chamada de reta secante. E na reta secante temos o coeficiente angular, que é dado pela variação de y e de x. E é aqui no coeficiente angular, na reta secante, na função de A e B, que temos a nossa taxa de variação média, que é representada por essa fórmula. Onde temos f de x1 menos f de x0 dividido por f de x1 menos f de x0. Temos o nosso plano cartesiano e a nossa função.
onde vamos calcular o ponto inicial, que é 0, e o ponto 1, nosso ponto final, para encontrarmos o valor dela na função. E para encontrar é fácil, é só substituir o x da nossa função, que vai ficar 0 ao quadrado menos 3 vezes 0 mais 4, que vai ser igual a 4. Aí agora vamos substituir o 1 e vai ficar 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 4, e vai ser igual a 2. Agora que encontramos os resultados, podemos ligar os pontos 0 e 1 no eixo de y e esboçar o gráfico. E fica assim. E como falei anterior, vamos calcular a nossa taxa média de variação pela variação do ponto A ao ponto B. E temos aqui a nossa fórmula de taxa de variação média. F de x1 menos f de x0, que vai ser dividido por x1 menos x0. E o nosso x1 vai ser o 1 da nossa função, e o x0 vai ser o ponto inicial, que é o 0. E agora é só jogar esses valores no gráfico. E agora é só jogar esses valores na fórmula. E vai ficar assim. Fala pessoal, agora vamos ver o que é análise marginal e como funciona. Basicamente, a análise marginal permite que uma empresa compare seus custos incorridos aos benefícios obtidos por estratégias financeiras. Isso significa que ela usa a análise marginal para delimitar uma margem de lucro e uma margem de investimento. Por exemplo, aí como ela usa essa delimitação, ela consegue ver se o custo da operação deu lucro ou deu, como podemos dizer, despesas a mais, né? Basicamente isso que é a análise marginal. E essa análise marginal é considerada a maior forma a maior ferramenta de investimento para as empresas, que pode tomar decisões dentro do ambiente empresarial, né? Delimitar se o que está dando mais gasto, o que está dando mais lucro e por aí vai.
E agora nós veremos o que é análise marginal com nosso colega Arthur. Então, manda as ordens aí, Arthur. Bom, depois de vimos a definição, agora vamos ver a fórmula de custo marginal. O custo marginal dando a fórmula assim: Cm com x objetos igual ao limite de ΔX indo a zero, que a fórmula fica ΔC sobre ΔX, que acaba sendo a derivada de custo. Agora vamos para a receita marginal. Receita marginal pode ser definida como método desse faturamento, que é resultado da venda de uma unidade adicional. No caso, é a receita que aquela unidade adicionada gerou. No caso, como eu falei, dos 50 aparelhos celular, fez o cálculo com mais um. Deu mais ou menos para entender. Aí, como funciona a receita marginal? Uma receita marginal faz o cálculo marginal ao definir a variação na receita total pela variação da quantidade total que foi produzida. É meio confuso de entender, mas vocês vão entender ao longo do vídeo com a explicação de Arthur. Sendo assim, o preço da venda de um único item adicional que for vendido é igual a essa receita. Aí vocês vão entender como funciona isso na fórmula que Arthur vai ministrar para vocês. Bom, depois de vimos a definição de receita marginal, vamos ver a fórmula. A fórmula é bem parecida com a do custo marginal, que é RM, que é a receita marginal, com X objeto igual ao limite de ΔX indo a zero, que fica na fórmula ΔR sobre ΔX, que acaba sendo também a derivada de receita. Bom, depois de termos visto a fórmula de custo marginal e receita marginal, vamos ver um exemplo. Nesse exemplo, ele quer saber o meu custo marginal. Para eu saber o meu custo marginal, eu preciso saber o meu custo é x ao quadrado mais x mais 50. Esse é o meu custo. Para eu saber o meu custo marginal, eu preciso usar a fórmula de derivada. Que a fórmula de derivada é limite de ΔX indo a zero, tendendo a zero, igual a função de x mais ΔX menos a função de x. Isso tudo sobre ΔX. Bom, vamos lá. Agora é só fazer a substituição. Limite de ΔX indo a zero, que é da fórmula de derivada. Agora a gente coloca a substituição, ficando assim: x mais ΔX ao quadrado mais x mais ΔX mais 50 menos a função de x, que é o meu custo, ficando x ao quadrado mais x mais 50. Isso tudo sobre ΔX.
Como esse menos está multiplicando, a gente multiplica por tudo que está dentro do parênteses. Limite de Δx tendendo a zero. Podemos dizer que temos x mais Δx ao quadrado. Então, temos que multiplicar x mais Δx por x mais Δx, ficando assim, x ao quadrado mais Δx, x mais Δx, x mais Δx ao quadrado mais x mais Δx mais 50. Como o sinal negativo está multiplicando, tudo que está dentro do parênteses fica negativo, ficando assim, menos x ao quadrado menos x menos 50. Isso tudo sobre Δx. Podemos dizer que temos menos x e mais x. Se não é diferente, subtrai do resultado maior. Por isso, cortei o x ao quadrado e o menos x ao quadrado. O menos x e o mais x também corta, e o menos 50 e o mais 50 também corta. Ficando assim, limite de Δx tendendo a zero. Ficando 2x mais Δx mais Δx ao quadrado mais Δx. Tudo sobre Δx. Limite Δx tendendo a zero. Podemos deixar o Δx em evidência, ficando em cima Δx vezes 2x mais Δx mais 1 sobre Δx. Como o delta de cima está multiplicando, podemos cortar com o de baixo. Ficando assim, limite de Δx tendendo a zero igual a 2x mais Δx mais 1 igual a 2x mais 0. Por quê? Onde tem delta fica 0. Mais 1 igual a 2x mais 1. Esse é o meu custo marginal, 2x mais 1. Ó, eu tô com depressão, boy. Vá-se embora, boy. Vou trancar o curso.